Paz, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, pelo convite, pela confiança. Um prazer rever os irmãos depois de algum tempo. No ano passado, acredito que não estive aqui por conta da pandemia, havia até um convite, mas os decretos nos privaram da comunhão. Mas hoje o Senhor nos dá a graça do primeiro domingo de 2022, poder cultuar com os irmãos, em um culto tão lindo, onde já podemos sentir a presença de Jesus no nosso meio. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Hélio, Marina, são colunas, referências para a nossa fé, para a nossa vida pastoral. Também o pastor Elomar, os demais líderes, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela companhia dos nossos irmãos que nos acompanham. Minha esposa Kátia, a mulher mais bonita do Brasil. E também a Bruna e o Vini. O Vini vai ministrar comigo aqui tocando. São membros lá da nossa igreja de Quatá. Também o Lucas e a Franciele que nos acompanham hoje. Deus abençoe grandemente. Dito isso, eu quero trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. Estou olhando aqui, a igreja está linda, viu? Que bênção, povo de Deus reunido. Quero também deixar uma saudação para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Deus abençoe você. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração também. Estava procurando aqui, eu avistei ali o Ricardo. Deus abençoe, Ricardo. Agora pela tarde estava falando com o Kleber lá de Portugal e eles estariam acompanhando o culto hoje. O Josias, a Débora estão na live acompanhando com a gente, a Thaís, o Kleber, as crianças, o Felipe. E eu envio então essa saudação a eles. E falando com o Kleber, ele disse assim: Pastor Uma, envie um abraço para um homem de Deus que tem lá na Deus é Fiel, nosso irmão Ricardo. Então eu envio aqui esse abraço ao Ricardo. Deus abençoe. São Paulino. Amém. Irmãos, que alegria. Eu não quero tirar toda a noite dos irmãos, mas eu quero trazer uma mensagem que Deus nos deu para hoje. O meu nome é Uma, eu sou pastor esse mês agora fazendo 13 anos pastoreando nossa igreja ali na cidade de Quatá. O Senhor tem nos abençoado. Começamos a igreja ali praticamente do zero. Nós temos lá cuidando de 30 famílias. O Senhor tem nos dado graça. Agora às 19 horas começamos o culto lá também. Então os nossos irmãos, nossos líderes estão lá cultuando ao Senhor. E hoje eu estou aqui para pregar para os amados irmãos. Nosso irmão Beto nos recepcionou muito bem aqui. De fato, eu me sinto muito à vontade aqui, não com falta de temor, mas por ver irmãos que nós temos confiança, o pastor Hélio, quando também está aqui o pastor Erval, o nosso pastor, o pastor da igreja, o pastor Carlos Camargo, o Carlinho, que são meus professores. Eu aprendi um pouco que eu sei da palavra de Deus, comecei a aprender com esses irmãos. E eu tenho uma alegria de estar aqui com vocês. Então é com muito temor que eu sempre trago a palavra do Senhor aqui. A pastora Miriam, muitos anos, professora de escola dominical. Então a gente tem muito temor, não é? E para a gente não errar, né, Elomar? São homens de Deus e a gente tem um grande carinho. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Amém. Eu vou falar devagar no começo, porque a minha voz é fina, mas aí no final eu gosto de dar uns gritos, viu? Então eu vou falar devagar no começo, pastor.
Amém. Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler um texto muito conhecido dos irmãos. Eu quero ler apenas o verso 19, para que nós não nos ocupemos com todo o contexto que já é conhecido dos irmãos. Seria a Santa Ceia hoje, mudou para o domingo que vem, mas a mensagem do Senhor, ela vai ser o esquenta da ceia. Uma mensagem no texto em que Jesus, então, institui ali a ceia. Eu quero trazer uma mensagem sobre Jesus. Cantamos hoje sobre Jesus aqui. Meu coração se alegrou sobremaneira. Lucas capítulo 22, verso 19, diz assim o texto sagrado: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. A última frase: fazei isto em memória de mim. Obrigado, Senhor, por esse tempo, que a sua palavra possa mexer com a nossa alma, e que nós possamos, com sinceridade, nos aproximarmos mais de Jesus e ficarmos do ladinho dele em todo o ano de 2022. Fale conosco. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Meus queridos, no ano que se passou, talvez eu esteja falando aqui a pessoas que perdeu a oportunidade de conviver com Jesus. Você é alguém que ama Jesus, que é convertido, mas quem sabe por conta das circunstâncias do ano passado, o seu coração se distanciou um pouco de Jesus. Talvez por conta das preocupações que esse tempo nos impõe de pandemia, e a nossa vida ficou toda transformada, toda mudada, e quem sabe você se afastou um pouco de Jesus, até participava dos cultos, das lives, ou até presencial, mas o seu coração parou de sentir aquela presença gloriosa de Jesus. Somente quem tem intimidade com Jesus e um dia sentiu a presença de Jesus com o coração queimando, sabe do que eu estou falando. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, não há mais espaço para que sejamos crentes de plástico. Não há mais espaço para que nós tratemos a nossa vida de comunhão com Deus com brincadeiras. Porque os nossos filhos estão sendo alvos de Satanás de todas as formas, e as nossas famílias têm sido alvo de Satanás por todos os meios, a fim de tirar de nós a nossa fé. E talvez uma religiosidade de plástico, uma religiosidade fria, apenas de letras, não vai te dar a capacidade de vencer os grandes obstáculos que têm sido colocados para que possamos viver a fé cristã nos nossos dias. Mais do que nunca, nós precisamos buscar e zelar por uma intimidade linda com Deus, uma intimidade diária com Deus, onde não há espaço para que haja outro Senhor assentado no trono do nosso coração. Quem sabe os afazeres, a correria, muitos ficaram desempregados, outros precisaram se desdobrar nos seus trabalhos. Isso fez com que você se esquecesse um pouco da gloriosa presença de Deus e do valor que há para a vida de um cristão viver de fato do lado de Jesus. Talvez você se distraiu com a dor da perda, buscou em tantos outros subterfúgios algo para amenizar a sua dor, e quem sabe tenha se esquecido que em Jesus nós encontramos o remédio que sara a dor da nossa alma. Quem sabe até você tenha se escondido atrás da própria religiosidade, e quem sabe o seu coração está cansado de tanto ler, de tanto ouvir palestras, porque hoje a internet nos dá tantos recursos, e ainda assim a sua alma está enfadada e cansada. Mas eu queria dizer para você que
o Senhor nos chama e te chama no ano de 2022 a não crescer apenas em conhecimento da articulação dos vernáculos teológicos, não conhecer apenas outras variações teológicas, mas não se esquecer de aproximar-se de Jesus. Lá como Jesus disse, entrando Vinícius dentro do seu quarto, fechando a porta e falando com Jesus. Quem sabe as grandes respostas da vida que você procura e as soluções para o dilema dentro do seu casamento, na criação dos seus filhos, talvez não estejam exatamente nas letras dos livros, mas esteja talvez na falta que você tem tido de estar na presença do Cristo vivo. Um Cristo que não é produto da teologia, não é produto da mente fértil humana, mas é o Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós, morreu por nós, mas ressuscitou e prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Em Jesus está a solução dos problemas da humanidade. Em Jesus está a solução do seu problema. Eu sei que parece uma mensagem simples e singela, mas talvez, pastor Hélio, nós devemos voltar o nosso coração à singeleza da palavra do Senhor, porque talvez temos nos perdido em tantas palavras, em tantas literaturas, e nos esquecemos dos nossos pais da fé, que resolviam os seus problemas e os seus dilemas com o joelho no chão, nas madrugadas, nas manhãs, clamando a Jesus, para que Jesus Cristo batizasse o povo com o Espírito Santo, para que Jesus usasse o pregador, para que Jesus usasse os professores de escola dominical, para que Jesus desse a providência do pão, para que Jesus pudesse entrar e com poder intervindo nas relações humanas, nos casamentos, nos problemas com os filhos. Talvez esteja na hora do ano de 2022 nós nos desarmarmos de tanta pluma teológica e voltarmos e regressarmos para ter uma intimidade com Jesus. No texto em que nós lemos, Jesus aqui então institui a ceia, e todos nós conhecemos esse texto. Depois, muito bem explicado e argumentado pelo apóstolo Paulo, instituindo então a ceia cristã, a santa ceia cristã. Mas esse texto, o que me chama a atenção nele, e hoje eu trago a voz, é que Jesus disse que ele fez a instituição da ceia, ele fez aquele memorial, e o texto diz: para que vocês se lembrem de mim. É muito lógico pensar que Jesus não quer que nós nos lembremos dele apenas nos dias da ceia, mas Jesus Cristo, ele fez a Santa Ceia para que lembrássemos dele. Mas o grande ensinamento que nós vemos nesse texto é que Jesus não quer que nós nos esqueçamos. E se Jesus nos colocou esse memorial e disse nesse texto para que fazer isto em memória de mim, para que nós nos lembremos de Cristo e da sua obra, se Jesus colocou isso nesse texto, é porque ele sabia que provavelmente ou possivelmente correria o risco de nós nos esquecermos dele, nos esquecermos da presença dele, quando a dor batesse a porta do nosso coração, quando as dificuldades batessem a porta do nosso coração, que nós não nos esqueçamos de Jesus. E hoje eu vim aqui para dizer a você essa mensagem simples, mas sublime: não se esqueça de Jesus no ano de 2022. Não perca Jesus de vista no ano de 2022. Estamos começando bem, o primeiro domingo na casa do Senhor, mas que nós não nos percamos e nós continuemos quietados na presença de Jesus por todo o ano. Quem sabe você tem procurado então nos cursos, nas palestras, nos livros,
Eu insisto nisso, na verdade não faço com isso uma apologia à ignorância, muito pelo contrário, eu me formei em teologia, eu gosto de ler, sempre li. Mas eu estou dizendo que nós precisamos nos lembrar mais de Jesus no nosso dia a dia. Sabe aquela fé simples dos nossos pais, aquela fé tão pessoal que os nossos pais nos ensinaram. Eu tive a oportunidade, irmãos, de ser criado no meio de um povo que amava muito Jesus. Eu tive a oportunidade de estar numa geração, inclusive com os pastores dessa igreja, pessoas apaixonadas por Cristo. E isso é fantástico, porque quando nós não encontramos mais respostas no mundo, nós temos resposta no Cristo que nos ama, no Cristo que está conosco todos os dias. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz, apóstolo Paulo, um dos homens mais inteligentes de todas as escrituras, ele diz, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi a vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Glória a Deus pela igreja, Deus é fiel de Tupã, que tem exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo, e não tem perdido de vista o grande propósito de Deus para a igreja, que é buscar em Jesus o refúgio e a fortaleza para as nossas almas. Que Jesus Cristo continue sendo aquele que esteja diante dos nossos olhos e diante do nosso coração todos os dias da nossa vida. Nesse texto que nós lemos em Lucas, é interessante que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são 3 evangelhos parecidos. Apenas para curiosidade dos irmãos, o evangelho de Marcos é chamado de proto-evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Os outros evangelistas já tiveram a leitura do evangelho de Marcos antes de escrever os seus evangelhos. Mas é interessante que no evangelho de Marcos e nem Mateus, ele cita essa frase em memória de mim. Somente Lucas cita essa frase, e talvez essa frase tenha sido tão pouco explorada nas pregações, mas Jesus, ele quer que nós nos lembremos dele. O apóstolo Paulo, ele explora isso de uma forma mais profunda, e o apóstolo Paulo, ele diz ainda mais do que Lucas, e ele diz que por 2 vezes Jesus repetiu essas palavras, tanto no partir do pão, quanto na divisão do vinho. Jesus dizia sempre depois dessas atitudes, olha, fazer isto em memória de mim. E se Jesus talvez pudesse vocalizar aqui com voz de arcanjo, mas talvez ele pode vocalizar através da humilde voz do pastor Uma e dizer ao seu coração nessa noite que Jesus tem saudade de você. Jesus, ele quer que você se lembre dele. Jesus quer passar horas conversando com você. Talvez a sua alma está seca, sedenta, porque você se esqueceu daqueles dias que você passava na presença dele, contemplando, o buscando, o louvando, o adorando. Jesus, ele quer que você se lembre dele. E ele me trouxe hoje aqui para dizer isso para você. Meu filho, minha filha, não se esqueça de mim. Lembra-se de mim. Eu ainda sou o Deus que te cura. Eu ainda sou o Deus que te sara. Eu ainda sou, diz o Senhor Jesus, o Deus que resolve problemas familiares, o Deus que ressuscita, o Deus que faz milagres extraordinários. Meu filho e minha filha, eu sou Jesus.
Os irmãos do Novo Testamento viviam tão próximos de Jesus. E mesmo quando Jesus foi assunto aos céus, a presença de Jesus era tão gloriosa no meio deles, por meio do Espírito Santo. E eles viviam uma vida cristã extraordinária. Nós também tivemos oportunidade de conviver com irmãos que marcaram nossa vida, por terem uma vida de intimidade com Deus extraordinária. Eu queria me lembrar com os irmãos de algumas coisas que marcaram o meu coração para dividir, que eu acredito que marcou a vida de alguns irmãos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha a igreja aqui em cima do Parque Bela Vista. Toda terça-feira nós íamos lá. E os irmãos cantavam, muitas vezes sem um aparato de som tão bonito, pessoas tão simples, mas cantavam com um fervor e uma alegria que me faz ter saudade, com uma alegria tão profunda. Adoravam a Deus e cantavam com singeleza de coração sobre o amor de Jesus. Muitas vezes, muitas daquelas pessoas que iam ali, de fato, aquele lugar era o único, ou talvez o último recurso para as suas vidas. E iam lá e cantavam músicas como, por exemplo, Jesus é tudo para mim. Lembra? Jesus é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Eu queria que cada um de nós pudéssemos encher o nosso coração da presença de Jesus e ter em Jesus o nosso tudo. Porque, meus irmãos, não é só a articulação das palavras, mas perceba, quando nós aceitamos Jesus como o nosso tudo, como o apóstolo Paulo nos ensina, olha, eu considerei tudo o resto como esterco para aceitar a Cristo. Quando nós temos Cristo como nosso tudo, ainda que nós percamos o tudo, conforme os homens, ainda assim ficaremos com tudo. O apóstolo Paulo diz, olha, se eu morrer para mim é lucro, porque ele já tinha tudo. Nada que tirasse dele o faria empobrecer. E é isso que nos fortalece. É essa mensagem que deve estar no nosso coração. É essa mensagem que deve estar no seu coração. Nada poderá deter aqueles que têm em Cristo Jesus o seu tudo. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Eu cresci nessa dinâmica e já passo para caminhar para o final dessa mensagem. Eu não quero cansar os irmãos. O final da minha mensagem tem mais uns 40 minutos, tá, irmãos? Eu me lembro que eu era adolescente ainda, e no fundo da casa do meu pai tinha um quartinho, e eu lia muito a Bíblia lá. E eu nunca fiz isso por querer ser pastor, eu nunca quis ser pastor, eu nem sabia que era possível ser pastor. Dentro do meu contexto, para mim, pastor era só filhos de pastores, pessoas mais inteligentes, mais, sei lá, iluminadas. Mas eu tinha um desejo de conhecer mais Jesus. Eu me lembro que às vezes à noite, eu lá no quartinho orando, eu me lembro que um dia eu entendi com clareza o que Jesus fez por mim na cruz. Eu nasci, cresci escutando que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Senhor, mas naquela noite eu tive a clareza sobre que Jesus havia levado a culpa que estava sobre mim na cruz. E eu falei, meu Deus, quanto amor, que Deus é esse? Eu me sinto que naquela noite
eu era adolescente já, a primeira vez que eu senti algo extraordinário no meu coração. Meu coração queimava, pastor Hélio. Eu estava sozinho, não havia nada demais, não havia um fundo musical, nada. Mas parece que aquele quartinho escuro, com apenas um biquinho de luz, ele ficou tão claro, tão lindo. E a presença de Jesus foi tão perto na minha vida. Eu me lembro que naquela noite eu continuei lendo a Bíblia e entrei pela madrugada lendo a Bíblia. E eu me deparei com um texto, acredito que está no livro de Samuel, 1º ou 2º Samuel, em que o rei Davi queria comprar um terreno para fazer um holocausto, fazer um altar ao Senhor. E ele chega para um homem e fala: "Senhor, eu gostei desse terreno aqui, eu quero comprar esse terreno." E o dono daquele terreno disse: "Não, que isso? Esse terreno é seu, o senhor é Davi, pode pegar o terreno, pode fazer aí o que o senhor quiser nesse terreno é seu." E Davi olhou para ele e disse: "Não, pode preço, que eu quero pagar, porque eu não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada." Essa palavra entrou dentro da minha alma, porque quem de fato sente a presença de Jesus um dia, nunca mais fica como um louco procurando Jesus para tudo, mas pelo contrário, passa a ser um adorador, passa alguém que quer doar, passa a ser um crente que quer fazer, que quer adorar, que quer, e sabe que tudo virá do Senhor. Mas não é aquele crente que vem para a igreja só para cobrar, só para apontar, mas é aquele que vem para adorar, porque sabe que o Senhor, Ele espera de nós alguma coisa. Você espera tantas coisas de Deus, não é verdade? Mas você sabia que Deus também espera algo de você? Inclusive ser lembrado, só isso. Pelo menos o Senhor quer que você o lembre, que você recorde dele, que você viva com ele. E naquela noite eu li esse texto. E eu pensei assim: eu não tenho nada para dar ao Senhor, Ricardo. Naquela época a gente era menino. Não tenho nada para dar a Deus. Até a roupa que eu visto é o meu pai que arruma para mim. Tinha uma bicicleta velha lá. Eu falei assim: meu Deus, não vai querer essa bicicleta, não. Eu falei: meu Deus, o que eu vou dar para Deus? E aí no meu coração, acredito que foi o Espírito do Senhor, o Senhor me chamando, e disse para mim assim: olha, tem algo valioso em você, que você pode doar a Deus. Eu disse: o que é? Eu digo aqui olhando para alguns jovens ali. E Jesus falou no meu coração pelo seu Espírito: é a sua juventude. Porque dinheiro você pode dar, e depois você ganha outro. Mas a sua juventude não. Você só tem uma. É algo mais precioso que você tem na sua vida, é a sua juventude. Naquela noite eu estava tão emocionado com a presença de Jesus, pastor Hélio. Eu falei assim: Jesus, então eu dou minha juventude para o Senhor. Eu nem sou muito crente, eu não sei direito o que fazer. Mas eu quero dar a minha juventude para o Senhor. Enfim, para resumir a história, o Senhor nos direcionou. Eu fui ser missionário lá na Cordilheira dos Andes com o pastor Daniel Rogato. Servi lá, com toda a minha fragilidade e as minhas limitações. Depois servi com o pastor Marcos Neves, que o Senhor o levou lá na Colômbia por mais um ano. Depois eu fui fazer seminário, e por 22 anos, depois dessas experiências, eu tenho dedicado a minha vida, dia após dia, ao Senhor Jesus. E não é fácil. Deus seja louvado. Eu conto essa história não para me glorificar e nem para me aparecer, mas para mostrar aos irmãos que quando nós temos uma experiência com Jesus, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. E Jesus Cristo, Ele quer te levar a um estágio extraordinário nesse ano. Se você tem sonhos que estão entalados, estão engessados, busque a presença de Jesus na sua vida e o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A
as portas do céu se abrirão sobre a sua vida, e coisas virão sobre a sua história. Deus irá usar você para fazer coisas que jamais você imaginou. Eu jamais, irmãos, eu não digo isso com falsa modéstia, não. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria pregando para uma igreja tão linda assim. Eu não era capaz. Quem me conhece aqui sabe que só de olhar para mim eu ficava todo vermelho, introspectivo. E tão pouco hoje eu tenho capacidade, mas o Senhor que está em mim me trouxe aqui, me deu o privilégio para dizer a você, minha irmã, a você, meu irmão, que Ele te ama e Ele é capaz de levantar você, levantar a sua família, mudar a sua história e realizar através de você coisas extraordinárias nesse tempo onde tudo está difícil, onde as pessoas estão dizendo que o mundo vai acabar, que o evangelho vai acabar. Deus está levantando um povo nesta noite que fala com Ele, que ouve a sua voz, que não terá medo diante das circunstâncias que se levantarão, e com ousadia, com humildade, mas com intrepidez, saberá dizer o evangelho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo continuará curando, continuará sarando, continuará prosperando o seu povo na terra através de você. Calma, Leomar. Você já está querendo vir tocar aqui, calma. Eu falei que eu ia gritar, já comecei a dar uns gritos. Eu quero dizer 3 coisas rapidamente e termino essa mensagem. Aleluia. Quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus e fico impressionado com Jesus. Os Evangelhos são os textos mais extraordinários da Bíblia. E eu queria dizer 3 coisas aqui para os irmãos. Primeiro, Jesus ainda não terminou a obra na sua vida. Ele está fazendo. Eu gosto daquele texto, Beto é um estudioso da Bíblia, rabino, ele vai saber do que eu estou dizendo. Quando Jesus Cristo, Ele é ressurreto, dentro do templo, dentro do túmulo, encontraram os lençóis que estavam embrulhados nele dobrados, no canto da cabeceira, aonde Jesus havia sido colocado morto. E é interessante isso, que há uma lição nisso, quando nós conhecemos um pouco da tradição judaica. Porque a tradição judaica diz que isso tem a ver com o amo e o servo. Quando o amo iria, por exemplo, comer, o servo deveria servir a mesa e sair da presença do seu amo. E o seu amo ali iria deliciar sobre o banquete. E quando ele terminasse o seu almoço, o seu jantar, aquele pano que ele tinha colocado na frente dele, o lenço, ele iria embolar aquele lençol e jogar em cima da cama, da mesa. E quando o amo visse isso, ele ia ter certeza que o almoço acabou e ele poderia retirar a mesa. Mas se porventura o amo precisasse sair antes de ter terminado o almoço, ia sair para fazer alguma coisa e voltar, ele dobrava o seu lençol e colocava em cima da mesa, de maneira que ele saía, o amo olhasse, o lenço estava dobrado, queria dizer que ainda não havia terminado. Então, até nesse lenço dobrado, Jesus disse que a obra dele não estava terminando ali. É claro que ali estava consumando aquilo que ele teria que fazer. Mas eu trago essa mensagem para dizer para você nessa noite, que Jesus Cristo ainda está trabalhando na sua vida. Jesus ainda está trabalhando na vida dos seus filhos. Tem muitas pessoas aqui dizendo: pastor, mas eu erro tanto, eu pequei, eu nem sou digno de sonhar tanto diante de Deus, mas eu queria dizer para você que Deus ainda não terminou a obra dentro da sua casa. Deus ainda não terminou a obra com você, e Ele é fiel para terminar a boa obra que um dia começou na sua vida. Em 1 João 3:2, João diz: amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser,
mas quando Ele se manifestar, então nós seremos como Ele. Você ainda não é aquilo que Deus projetou. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais coisas para fazer com você. Deus vai te santificar. Deus vai mudar a sua história. Vai mudar a vida da sua família. E Ele não deu por acabado a sua vida. Jesus, Ele é aquele que vai ainda terminar a boa obra na sua vida. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Ainda dentro dessa primeira, que hoje tem tantas pessoas apontando, né? Quando alguém apontar para você alguma coisa, você fala assim: olha, eu ainda estou em construção, eu ainda estou sendo trabalhado por Jesus. Calma, Jesus ainda vai continuar a boa obra na minha vida. Segundo, e agora eu já estou terminando mesmo. Segunda coisa que eu queria dizer para você, olhando para Jesus, dentro de tudo que falamos aqui, eu queria incentivar você a orar e pedir para Jesus deixar você senti-lo. Se você nunca sentiu isso, você está dizendo: olha, pastor, eu não sei o que é isso. Eu conheço Jesus das letras, das palestras. Eu queria pedir para você orar. Eu vou orar hoje por você, para você sentir Jesus no seu coração. Porque o dia que você sentir, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Assim como aqueles dois rapazes que estavam saindo de Jerusalém, Jesus havia sido morto, eles estavam tristes porque Jesus havia morrido, estavam voltando para casa, e Jesus então se aproxima deles, conversa com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Convidam Jesus para entrar dentro da casa deles, e eles ceiam junto. Quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece. E aí então eles percebem que era Jesus, e um olha para o outro e diz assim: Beto, mas era mesmo, né? Você percebeu que quando ele falava, o nosso coração ardia? Quando ele comentava sobre as escrituras, o nosso coração ardia. E é disso que eu quero falar para você. Que nesse ano você sinta a presença de Jesus mais vezes. Irmãos, quando nós vemos no culto de domingo, viermos no culto de domingo, nós precisamos sentir a presença de Jesus. Talvez você vê os irmãos aqui cantando, olha, sinta a presença de Jesus. Então, eu quero que você, nesse ano, peça a Jesus. E se você já sentiu alguma vez, faz tempo que você não sinta, o Senhor vai te renovar hoje no nome de Jesus. E por fim, Mateus 28:20 diz: eis que eu estarei convosco, Jesus dizendo, todos os dias da sua vida. Que no ano de 2022 você possa sentir a presença de Jesus e ter consciência da presença dele na sua segunda-feira, na sua terça-feira, na sua quarta-feira, na sua quinta, sexta, sábado, domingo, Jesus. No mês de janeiro, Jesus. Fevereiro, Jesus. Março, Jesus. Até nós rompermos esse ano, que pelo que está mostrando aí será um ano difícil, mas com Jesus nós vamos romper, nós vamos vencer. A nossa família vai produzir, seremos prósperos, os nossos filhos serão abençoados. O Senhor há de proteger as nossas famílias desse vírus, no nome de Jesus. Creia em Jesus, busque Jesus, porque Ele é tudo para as nossas vidas. Amém. Queria chamar o grupo de louvor, eles vão cantar uma canção agora. Deus abençoe. Agradeço por essa oportunidade tão rica que os irmãos me deram de estar aqui com vocês. Deus abençoe.